Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Na virada de 2021 para 2022, a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de Minas mostrou que o estado tem o menor índice de criminalidade dos últimos 10 anos. Em 2012, de janeiro a novembro, foram registrados 74.788 crimes violentos. No mesmo período de 2021, foram 33.802 registros, uma redução de 54% em uma década. Para a gente colocar uma lupa nesses índices e saber como está a prevenção e o combate à criminalidade aqui na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do Estado, o nosso convidado de hoje é o comandante da 9ª Região de Polícia Militar, Coronel Fernando Marcos dos Reis. Obrigado, Coronel Fernando, pela sua presença mais uma vez aqui no Band Entrevista. Obrigado, Bagnete. Mais uma vez é um prazer, estar podendo participar com vocês desse bate-papo, e poder informar a nossa comunidade, a nossa população, sobre os assuntos de segurança pública. A Band tem sido, de fato, uma grande parceira e nos apoiado bastante nessa divulgação que é feita, contribuindo, inclusive, para a potencialização da sensação de segurança das pessoas. Muito obrigado. A satisfação é nossa, viu, Coronel? Participa dessa entrevista o apresentador do Brasil Urgente, voltado justamente para a segurança pública, o jornalista Kelson Venâncio. Kelson, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui. Coronel, muito obrigado pela presença. A gente tem muito assunto para conversar hoje. Exatamente. Coronel, o senhor assumiu o comando da 9ª Região, que compreende 18 municípios, em 2020, há exatos 2 anos, o senhor está aniversariando agora. Gostaria de saber do senhor qual a avaliação que o senhor faz desse período. A gente sabe que o assunto é muito amplo, mas que o senhor destacasse os pontos positivos e os pontos que ainda precisam avançar. Bom, Bagnete, primeiramente, comandar, você está certo, eu completo agora, no próximo dia 10 de junho, 2 anos de comando aqui da 9ª Região. A 9ª Região, a gente sabe que o Triângulo Mineiro é a região mais rica do estado, E, particularmente, o Triângulo do Norte, que compreende a área sob responsabilidade da 9ª Região, é uma área que cresce muito, Que tem uma indústria forte, um comércio forte, um agronegócio forte. Então, é uma região que se desenvolve muito. E isso traz uma série de desafios para a segurança pública, Dentro desse contexto, nós temos Uberlândia, que é uma cidade que cresceu muito, mesmo durante a pandemia, E quando a gente olha uma projeção de crescimento da cidade, de Uberlândia especificamente, em relação ao número de bairros, isso impressiona muito, Então, está aí o primeiro desafio para quem vem comandar a 9ª Região, que é fazer com que esse crescimento que é peculiar aqui da região, esteja associado também a aspectos de segurança da população, Que a entrega da segurança pública seja compatível com o desenvolvimento da cidade, Então, esse foi, para mim, o primeiro desafio, Receber a designação para comandar a 9ª Região foi um grande desafio, Eu trabalhei grande parte da minha carreira, conforme eu disse para vocês aqui antes de começar a entrevista, na parte de baixo, no Triângulo do Sul, especificamente na cidade de Araxá, onde é sede de um batalhão. E aí a designação, ela representa para a gente, para comandar uma região com essas peculiaridades, com esse desenvolvimento, é de fato um grande desafio. E nós estamos hoje, eu peguei a região aqui já falei isso até no meu discurso de posse, que eu já pego uma região que com boas práticas, com a queda de incidência criminal desde 2018 para cá, ou seja, nós estamos indo agora, em 2022, para o 5º ano de redução consecutiva da incidência criminal, sobretudo a criminalidade violenta, que é aquela que mais medo traz para a população. Então, assim, esses números coincidem com essa informação que você disse. Os números hoje atuais da 9ª Região são equivalentes a mais de 10 anos atrás, E a gente precisa colocar dentro desse contexto o crescimento que a região teve. Essa linha do tempo, Coronel? E outra coisa, nem sempre o nosso recurso humano, por exemplo, ele tem esse crescimento, da mesma forma, cresce na mesma proporção, Mas a gente sabe que a administração pública, a gente tem sempre que fazer mais com menos, E é para isso que a gente é colocado à frente da região para trabalhar com os nossos militares,
pensando em estratégias, estudando o cenário, estudando a análise criminal, fazendo análise criminal e sempre revendo as estratégias quando há necessidade de reformular ou fortalecendo aquelas que têm dado muito certo para a gente, né? Então, assim, nós estamos, como eu disse, indo para o 5º ano agora, 2022, de redução de incidência criminal. Eu cheguei no meio de uma pandemia, né, Kelson e Bangnet. Eu cheguei no meio da pandemia, uma situação totalmente atípica. Nós tínhamos uma grande parcela da população dentro de casa, né? Então, a gente comentava aqui antes, né? Nós não tínhamos pouquíssimos furtos à residência, pouquíssimos furtos. Porque o próprio dono do imóvel estava vigiando o tempo todo, porque estava dentro de casa, exato, né, Coronel? Exato. Agora, sobretudo esse ano de 2022, 2020 nós fechamos com redução de incidência criminal em relação a 2019, 2021 idem, e agora 2022 nós tivemos os 2 primeiros meses seguindo essa mesma tendência. Os meses seguintes, março e abril, nós tivemos uma movimentação diferente da criminalidade, né? Isso nos preocupou bastante, fez com que nós tivéssemos que mudar, rever as estratégias, né? E tem dado certo. Mês de maio, os números, prisões de autores de crimes violentos, prisão de autores de furto também, né? E a prevenção criminal voltou à normalidade. Nós estamos agora no mês de maio retomando aquele mesmo caminho virtuoso que nós experimentávamos nos anos anteriores aí, e nos 2 meses agora desse ano de 2022. Esse ano especificamente também voltaram os grandes eventos, né? Nós tivemos já alguns aqui na própria cidade de Uberlândia, né, que foram, e isso demanda policiamento, né? Ou seja, eu tenho que tirar o policiamento que normalmente está hipotecado a operações, a atividades preventivas para os grandes eventos, né? E Uberlândia, por ser uma cidade maior e com um maior número de policiais militares, um maior efetivo, eu acabo apoiando também os outros 17 municípios, né? E o que nós temos visto são as prefeituras fazendo, de fato, grandes eventos agora, até porque o arrefecimento da pandemia permite isso agora. Show, né? agronegócio, eventos esportivos. As exposições agropecuárias, os shows, os aniversários das cidades agora são mega eventos, né? E isso demanda efetivo, tanto da localidade, especificamente onde está acontecendo, quanto de Uberlândia, que é o apoiador aí das 17 outras cidades, né? Então, primeiramente, o grande desafio nosso foi manter essa linha. Nós não podemos chegar aqui e deixar a criminalidade aumentar, né? Não podemos de forma nenhuma, mesmo com algumas dificuldades em relação à queda de efetivo e tal, tudo mais. Isso não é justificativa para a gente não fazer uma boa entrega, né? Tanto é que os números mostram isso. Mesmo com queda de efetivo, nós continuamos fazendo a criminalidade baixar. E não fazemos essa proeza aí, digamos assim, não fazemos esse trabalho sozinhos, né? É importante dizer isso e fazer justiça, né? Falávamos aqui também antes que a integração aqui ela ocorre muito fácil com outros órgãos, né? Dr. Marcos Tadeu, né, que é o chefe do Departamento da Polícia Civil, é uma pessoa extremamente adepta à questão da integração. Sentamos, conversamos, falamos das estratégias, falamos de operações, falamos dos problemas, resolvemos as arestas que eventualmente surgem. Sim. Tudo isso na sede da 9ª RISP. Em prol da segurança, né? Exato. Como um todo. E da mesma forma é com o Ministério Público, da mesma forma é com a Polícia Federal, da mesma forma é com a Polícia Penal, né? Na troca de inteligência, trabalho de inteligência, né, é extremamente importante para subsidiar, para direcionar o emprego operacional. Coronel, a gente falar dos números do Estado, para a gente até um certo orgulho, porque para a gente que é jornalista há muitos anos, né, a gente vê a mudança que ocorreu aí durante tantos e tantos anos, e principalmente agora, né, recentemente, quando o governo federal divulga que Minas Gerais é o estado mais seguro do Brasil, isso para a gente é motivo de orgulho. E aí, claro, o governo do estado também, né, assumindo esse poder de falar que o Estado está bem,
A população imediatamente corresponde, porque no dia que foi lançada essa notícia, nós do Brasil Urgente produzimos uma reportagem para... Será que o cidadão, ele realmente se sente seguro? E para nossa felicidade, o povo falou que está mais seguro realmente. Agora eu quero te perguntar o seguinte, diante desses números que o Bagnetti colocou no início, de tantas reduções de crimes violentos, principalmente como homicídio, né, a gente tem um crime que, como o senhor já começou a falar aí, que infelizmente ele anda na contramão. Na pandemia diminuiu bastante, porque o cidadão estava em casa, mas os furtos voltaram a acontecer. Isso significa que o criminoso, ele acaba migrando de um determinado tipo de crime para outro? E por que isso? Por que a impunidade diante das pessoas que furtam hoje com tanta facilidade? De fato, fazendo um contexto em relação ao que você falou, é importante dizer que Minas Gerais foi colocado, sim, num estudo feito por Brasília, né, pelo Ministério Federal, como o estado mais seguro para se viver, né, um dos estados mais seguros, o estado mais seguro do país, e isso, sobretudo, em razão dos números, né? Minas Gerais, a Polícia de Minas Gerais, a partir do ano de 2016, ela experimentava naquela época um certo aumento, uma linha crescente de criminalidade. Em 2016, a polícia se reorganizou, ela fez uma reestruturação, né, dos seus processos de trabalho, da sua forma de emprego operacional, criou ferramentas de coordenação e controle, de supervisão, né? E começou a trabalhar mais incisivamente em relação à definição de indicadores e metas. Ou seja, eu, comandante da região, tenho meta para ser cumprida e presto conta disso, se não conseguir. Né? E da mesma forma, como eu sou cobrado, os nossos comandantes de unidades, que nós temos 5 aqui no âmbito da 9ª região, também são cobrados, né? Tem que prestar contas disso. Não é que a gente se coloca, né? Nós tivemos até uma reunião gerencial esses dias agora, envolvendo os nossos comandantes de unidade e os comandantes de companhia, né? É o que a gente tem falado com eles. Nós somos meu papel não é só cobrar, né? Nós somos cobrados, mas o nosso papel como equipe é rever os nossos processos de trabalho toda vez que a gente perceber que os números não estão bons, né? Que alguma coisa não está dando certo. Isso se refere, por exemplo, à questão do furto? Também se refere, é o que a gente tem falado, né? Quem faz sempre a mesma coisa não experimenta resultado diferente. Porque ela está sendo a maçã podre no meio dessa cesta, acredito eu. Isso. O número de furtos, realmente, ele se comparado aos 2 anos de pandemia, ele tem aumentado o número de furtos, e a gente sabe que isso causa uma sensação de insegurança na comunidade. Em particular, sobre os furtos, nós temos uma legislação que não nos favorece. A prova maior disso é que nós temos um número muito grande de prisões, né? Até eu me impressiono, porque é um acompanhamento que a gente faz, né, tem feito agora, porque o furto ele sempre veio nesse meu período, ele sempre veio numa descendente. Agora a gente tem observado mais essa questão, até porque os números não estão favoráveis. O número de prisões em flagrante delito é muito grande, e o percentual de pessoas que permanecem presas não chega a 10%. Se me permite, coronel, até para ilustrar o que o senhor está falando, eu tenho aqui os levantamentos da própria Polícia Militar referentes ao ano de 2021 com relação às prisões. Só Uberlândia, hein, Kelcio? Você mostra isso com frequência aqui no nosso Brasil Urgente. Foram 6.587 prisões de infratores, 1.184 prisões de infratores com mandado judicial e 399 prisões de autores de roubo. Só para ilustrar isso que o senhor está falando, essa resposta rápida que a Polícia Militar dá. Agora tem a contrapartida, né? Eu estava até fazendo conta na cabeça por esses números aí, são quase 7.500 prisões, 10%. Mais ou menos o senhor falou, ou seja, de 7.500 prisões que a polícia faz, 75 pessoas provavelmente continuam. Eu falo provavelmente que a gente não tem nem certeza se realmente estão presas ou não. Como é que é isso, coronel? Eu falo sempre no Brasil, gente, a polícia militar é perseverante porque ela vê que o cidadão que ela prende por um furto, amanhã ele volta a cometer o mesmo furto, sendo que ele tem 20, 30 passagens pela polícia. Exato. A nossa
a nossa tropa é uma tropa muito boa. As prisões em flagrante delito, seja por furto, seja por roubo, seja nos homicídios, mostra o apetite operacional da nossa tropa. O pessoal não larga o osso. Não larga o osso. Esse é o termo que a gente utiliza aqui, né? Nós, acontecendo um crime, você vê a tropa correndo 2, 3 dias atrás para ver se consegue identificar o autor, no mínimo identificar, né? E a partir da prisão, aí é feito o contato com a Polícia Civil, até porque houve continuidade das diligências e é feito o flagrante dessa pessoa. Então, nossa tropa ela é muito aguerrida. E quando a gente fala dos furtos, de fato, a legislação, essa legislação branda, bamba, em relação à responsabilização penal dessas pessoas, ela, de fato, ela fomenta muito a impunidade. Infelizmente. Né? A pessoa, ela coloca na balança, né? Ela coloca na balança toda vez que vai cometer uma infração. Bom, a chance de eu ser preso ou permanecer preso em relação ao que eu vou auferir nesse furto aqui, ele coloca isso na balança. Quando a gente diminui a possibilidade de responsabilização, de prisão, de pena, logicamente isso está favorecendo o bandido. Lembrando que o nosso Código Penal é de 1940. Exato. Quanta coisa tá novinho, mudou, né, Bagnete? Quanta coisa não mudou de lá para cá, né, Coronel? Deixa eu aproveitar essa intervenção que eu fiz aqui. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho, mas o nosso assunto vai se estender demais. O Band Entrevista hoje recebendo o Coronel Fernando, comandante da 9ª Região da Polícia Militar, falando aí então sobre os índices, né, de combate e prevenção à criminalidade. Eu volto já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o Coronel Fernando, comandante da 9ª Região da Polícia Militar, que compreende 18 municípios aqui da nossa região, inclusive Uberlândia, a maior cidade do interior mineiro. Coronel, falávamos, né, dessas estatísticas, dos números. Agora o senhor mencionou durante a nossa conversa que os crimes violentos, eles acabam assustando ainda mais o cidadão de bem. Tem aqui números também da Polícia Militar, fazendo um comparativo. 2020 tivemos 31 assassinatos em Uberlândia. 2021, 25 assassinatos, 6 a menos, uma redução de 20% nesses índices. As taxas aqui são próximas de 5 casos, 5 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Né? O estado de Minas Gerais, esses números, o estado como um todo, esse número ele gravita em torno de 11, 12 crimes para cada grupo de 100 mil habitantes. E o do país próximo de 25. Né? Então, assim, isso mostra que os nossos números aqui eles são extremamente favoráveis se comparados com os números do Estado e muito mais ainda se comparados com os números do país. O que nós temos feito em termos de estratégia para manter essa baixa taxa de homicídios aqui? Primeiramente, o que nós olhamos são os fatores que causam os homicídios, as causas, né, dos homicídios aqui, para a gente poder, inclusive, atacar. Então, nós temos homicídios relacionados ao tráfico de drogas, nós temos homicídios passionais, né? Nós temos homicídios provenientes de relações interpessoais, de atritos interpessoais, e homicídios e outros, né? Que são menor número. Por exemplo, 2 companheiros que estão lá, amigos, nós tivemos casos assim em Uberlândia, amigos já de longa data, bebendo num barzinho, se desentenderam ali por qualquer motivo, pegou uma faca e matou o outro. Né? Então, assim, nós temos homicídios que são de mais fácil prevenção e aqueles que a gente entende que precisa de um esforço maior. Então, nós acreditamos e temos feito esse trabalho junto com a nossa tropa, aumentar o enfrentamento ao tráfico de drogas. O tráfico de drogas é, sim, um crime que tem em volta dele o roubo, o furto, mas também tem o homicídio. Né? A cobrança da dívida do tráfico, ela é feita normalmente com o cidadão pagando com a vida. Disputa de território, né? Então a gente não pode de forma nenhuma permitir isso na nossa região, né? Nem no estado. Então, assim, nós temos um enfrentamento e a nossa tropa direcionada nesse sentido, da gente combater, pegar do pequeno traficante até as grandes apreensões, do atacado ao varejo, pega tudo.
né? Até a posse de drogas a nossa tropa pega. Tem conduzido para a delegacia ou feito o TCO ali. Em relação, nós temos serviços também que atuam diretamente em relação ao homicídio. Quando não consegue fazer, eles trabalham na prevenção e quando não consegue fazer a prevenção, eles entram no cenário para efetivamente identificar e prender o autor. E assim tem sido feito. Esses dois serviços é a patrulha de prevenção a homicídios, que existe aqui nos nossos batalhões, e a patrulha de prevenção à violência doméstica, né, que também é um problema comum a todas as localidades, que acaba, em alguns casos, caminhando para o homicídio, para a tentativa de homicídio. Então, esses serviços atacam os fatores de risco, né? Nós mensuramos, por exemplo, atritos que geram ocorrência, ameaça de morte, problema em relação a Maria da Penha. Então, esses serviços identificam aquilo ali e fazem uma visita para o infrator, né? Como é que alertando a ele isso? que a Polícia Militar está de olho nele. Então, esse tipo de trabalho, o Bagnetti falou muito bem, porque as pessoas, assim, no senso comum, pensam que não tem como prevenir um homicídio e até, se você for pensar ao pé da letra, realmente você vai assim, não tem como eu prever se a pessoa vai levantar e matar o outro. Mas esse tipo de trabalho que o senhor disse aí, tanto em relação ao tráfico de drogas quanto a essas outras ocorrências, que a gente sabe que muitas delas terminam com morte, como, por exemplo, a violência doméstica, que é um caso muito comum que a gente fala no Brasil urgente, né? Vários casos, né? Alguns quase toda semana tem algum tipo de caso. Mas como é que a polícia atua nesse sentido? Porque muitas vezes, até na maioria, o senhor sabe disso, as mulheres, que geralmente são as vítimas, elas tendem a não denunciar. Então, é um crime que acontece dentro de quatro paredes e que nem a polícia, às vezes, consegue intervir. Infelizmente, a violência doméstica, assim como a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela tem uma subnotificação muito grande, né? Pouquíssimos casos chegam efetivamente ao conhecimento das autoridades competentes. E também a violência doméstica, né? Conforme eu disse, nós temos casos e casos que, né, quando a pessoa ela procura a Polícia Militar ou procura a Polícia Civil para fazer o registro, o problema já está instalado há anos, há meses, né? Então a pessoa tem aquele processo, está naquele ciclo da violência doméstica e já sofrendo aquilo há anos, né? As unidades fazem um filtro nos seus registros para identificar esses casos que merecem atenção, que podem evoluir para homicídios. Dentro dos seus registros, por exemplo, violência doméstica. As patrulhas de prevenção à violência doméstica realizam um protocolo de atendimento. Aqueles casos onde existe a gravidade ou existe a agressão física, elas já entram no circuito, visitam, conversam com a vítima, conversam com o agressor, alertam o agressor e a gente continua a monitorar aquela situação até romper o ciclo da violência. E assim fazemos com outras ocorrências também, aqueles atritos, igual eu disse, ameaças que, pela avaliação da unidade, podem avançar para homicídios, a gente está visitando o pessoal e falando que nós estamos de olho. Outra coisa, pessoas que são liberadas do sistema prisional, que têm algum tipo de antecedente relacionado a esses crimes violentos, também recebem a visita da Polícia Militar. Nós estamos de olho. Para não cometer o tornozelados, de fato, para que não evolua para os homicídios. Então, esse conjunto de estratégias é que tem nos garantido prevenir os homicídios. As baixas taxas. Coronel, a gente sabe que todo esse trabalho, né, essa inteligência só se justifica justamente pensando no bem-estar do cidadão de bem. Infelizmente, os números estão aqui e comprovam essa redução significativa da violência. Mas toda vez que tem um caso de maior repercussão, né, que nós acabamos noticiando, e ele acaba sendo mais evidenciado hoje em função com as câmeras de segurança, as próprias câmeras de segurança que ajudam no trabalho investigativo também evidenciam mais essa violência. Ainda mais com as redes sociais, né, Bagnetti? O cidadão de bem, ele acaba aflorando aquele sentimento de medo. Né? Como tratar com essa questão também do sentimento da população, apesar de todos os esforços que a polícia faz, esse trabalho de inteligência, esse incremento nas operações, né? Como lidar com isso, Coronel? Isso é um fenômeno interessante, né? Porque assim, os números nem sempre têm a ver com a sensação de segurança, né? Existe quando a Polícia Militar instalou as bases de segurança comunitárias, que são aquelas vans que ficam em determinados locais, fazendo atendimento das pessoas, e as motos fazendo patrulhamento do perímetro, fazendo patrulhamento preventivo no perímetro,
quando instalou em Belo Horizonte, em algumas localidades, em alguns territórios, a polícia contratou uma pesquisa para saber se depois, porque os números caíram drasticamente. Fizeram uma pesquisa para saber como é que as pessoas estavam se sentindo. E por incrível que pareça, né, as pessoas, uma parcela considerável, falaram que não se sentiam seguras, mesmo com os números baixos, né? Aí a polícia, logicamente, teve que se movimentar. Fazendo o quê? Trabalhando divulgação, comunicação organizacional. Mais do que falando dos números, mostrando isso para a população. E nesse ponto a imprensa é uma grande parceira, né? Uma grande parceira. Paralelamente a isso, incrementando o policiamento de uma forma mais visível. Nós temos feito aqui, acredito que as pessoas têm percebido em alguns locais aqui, sobretudo, a gente vê muito ali na João Naves, né? E imediações ali, as viaturas com policiamento unitário, um militar na viatura, parada num ponto estratégico, giroflex ligado, militar desembarcado, e isso em vários pontos. Aqueles pontos são mapeados, porque eles são de interesse da segurança pública. A população vai ver o policial militar ali. E com isso a gente promove sensação de segurança. Bom, Coronel, eu gostaria de saber um outro lado da polícia que a gente divulgou bastante, né? Principalmente na época do lançamento, né? No Brasil, a gente colocou os trailers. E aí é uma área que, além de atuar nessa área de segurança pública aqui na Band com o Brasil Urgente, eu também tenho meu lado cinéfilo, né? Com o meu programa de cinema também. E aí eu quero juntar os dois assuntos, quer dizer, a Polícia Militar de Minas Gerais, além de promover a segurança, de combater o crime, colocou isso também, né, num documentário, uma espécie de série, e que, pelo que eu assisti, ficou muito boa. Por que essa iniciativa? É algo inédito, pelo que eu conheço de cinema, né? A polícia mostrando para a sociedade como é o trabalho do dia a dia real, só que de uma forma cinematográfica, né? A Polícia Militar, esse ano, ela completa, agora no próximo dia 6 de junho, 247 anos. Né? E se durante tanto tempo não é fácil, né? Ainda mais tendo uma atribuição como a segurança pública, que é uma atribuição pesada, né? Não é fácil. E a Polícia Militar, ela tem se sustentado, sobretudo por conta de ser uma corporação que inova, né, que cria, que não para no tempo, né, que busca o uso de tecnologias, que está sempre se reinventando, inovando, né, estudando a evolução da sociedade e se ajustando a essa evolução. E o filme, a série Segunda Pele, foi isso, é uma inovação, né, a gente consegue mostrar melhor para as pessoas o que é o trabalho do policial militar, né, as dificuldades, também o quanto é gratificante para a gente ser policial militar, mas que nós temos uma série de dificuldades. Né? Nós não somos de máquinas, né? Nós viemos de uma sociedade que, né, nós estamos inseridos nessa sociedade, temos famílias, temos filhos, né? Precisamos também da segurança. Tem um lado psicológico que é muito bem abordado na série, né, do policial lá. Exato. Essas dificuldades, né, que eu falo que, de fato, o policial militar que passa os seus 30 ou 35 anos trabalhando na rua, lidando diariamente com conflitos pessoais, né, ele precisa, de fato, ser uma pessoa bastante equilibrada. Né? E nós fazemos esse acompanhamento internamente. Né? Os policiais militares tem o serviço de psicologia à disposição e tal, e esse trabalho é feito no dia a dia também, né, para aliviar essa carga. Não é fácil, né? Imagina 30, 35 anos só enfrentando problema, conflito pessoal. Né? Para a gente que dá notícia de crimes assim violentos, tem um dia que eu chego em casa e falo, meu Deus, respirar um pouco. Imagino para vocês que estão ali frente a frente com o crime, né, Wagner? E a própria população, né, Coronel, se me permite, ela não tem um conhecimento mais aprofundado de como é que é o processo de formação de um policial militar, né, das várias atividades que ele acaba promovendo, né, em que tipo de operações ele é envolvido, inclusive a própria Bandeirantes, né, o programa Linha de Combate, com o JP Vergueiro,
ele mostra essa realidade das polícias, das forças de segurança em todo o Brasil, e a Polícia Militar de Uberlândia, da 9ª Região, foi uma das primeiras aí a participar do programa, mostrando em tempo real como é que é esse trabalho, né? Então, o cidadão comum, ele tem essa curiosidade, eu gostaria de saber como é que funciona esse Os trabalho. programas dessa linha têm muita audiência hoje, né? E o Segunda Pele, tanto Segunda Pele quanto Linha de Combate, eles vieram nesse sentido, né, de mostrar essa realidade do policial militar, o que nós enfrentamos no dia a dia, né? Com isso a gente angaria, conquista mais respeito e até admiração das pessoas, né? O filme é a expressão da realidade. Real. É aquilo que nós enfrentamos, é aquilo que todo policial militar enfrenta quando ele ingressa na corporação e vai enfrentar. Mas, conforme eu disse, é um trabalho muito gratificante, né? A gente poder colaborar para a segurança das pessoas, colaborar para o desenvolvimento do Estado, porque um Estado que não tem uma segurança efetiva, ele não atrai investimentos, ele não se desenvolve, né? Então, a gente tem a ideia da importância desse papel da Polícia Militar e por isso que nós somos firmes nessa questão e temos trabalhado muito com a nossa tropa dentro dessa linha de estar atendendo e fazendo uma entrega cada vez melhor. Coronel, pegando o gancho que o Bagnetti falou do programa, né, a Linha de Combate, pegando o gancho do filme que a gente citou, né, de mostrar a realidade através de programas que, quando colocam no ar, parece até que a gente está assistindo um filme. Você fala assim, poxa, isso aqui é uma produção cinematográfica. Não, é a realidade. O policial vive aquilo no dia a dia. Quer dizer, ele enfrenta o bandido, coloca a arma e prende alguém, e enfrenta o tiroteio e aquela coisa toda. Agora, aproveitando esse gancho e colocando lá no início, quando eu te perguntei sobre os furtos, né, a questão da criminalidade hoje migrar para outros tipos de crime que talvez, infelizmente, a nossa lei evita que eles fiquem na cadeia. Por exemplo, a gente tem uma outra série no Brasil, gente, que é Flagrados no Ato, né, em que os bandidos são cada vez mais desinibidos com relação a câmeras de segurança. A gente mostra várias vezes eles entrando em casas, em lojas e filmados assim, praticamente num primeiro ângulo, né? E aí eles não estão nem aí. Nós temos, inclusive, uma das partes da nossa série de bandidos que estão roubando as câmeras de segurança. Quer dizer, eles não estão nem aí se estão sendo flagrados no ato. E aí, diante disso, nesse gancho, como é que fica o psicológico do policial? Eu sempre falo no programa que parece que polícia militar é aquele ditado, fica enxugando o gelo. O cidadão vai lá, identifica na câmera, ele não está nem aí com isso mais, está roubando até a câmera, a polícia vai lá, prende, no outro dia, ou talvez até horas depois, já está solto. E aí, no outro dia, a polícia vai lá, prendeu o mesmo crime, é o mesmo que ele prendeu. E aí, como é que fica o policial nessa hora, coronel? Nós não podemos desanimar nunca, né? Nós temos uma série de gargalos nesse sistema de justiça penal, até comentávamos antes, né? Tem muita coisa no país que precisa ser revista. E com muita responsabilidade, porque nós temos hoje uma política de direito penal mínimo, né? Colocar no cárcere ou para prisão só os casos gravíssimos, né? Será que esse é o melhor modelo? A gente tem essa percepção em relação às prisões por furto, casos, pessoas que foram presas dezenas de vezes e estão na rua. E não só em relação aos furtos, a gente verifica também em relação a crimes violentos, né? A gente questiona, ou se questiona, né? O que essa pessoa está fazendo na rua? O que esse cidadão que tem essa ficha criminal extensa, com furto, com roubo, com tráfico, com tentativa de homicídio, o que ela está fazendo na rua? Mas se a gente adota uma política pública, muda a legislação e prende todo mundo, o sistema prisional vai suportar? A Polícia Civil vai conseguir dar fluidez nesse monte de processos, fazer perícia? O Judiciário vai conseguir conduzir os processos sem deixar prescrever? Então, está vendo como é que a situação é complexa? O nosso país é muito grande, né? É estrutural, né? Nosso país é gigantesco, né? Então, tudo precisa ser pensado com muita responsabilidade. Às vezes, o que a gente pensa na ponta da linha, quando a gente leva para o macro, aquela ideia está errada. Ela não é aplicável, né? Mas você falava da questão dos furtos, né? A questão dos furtos, de fato, ela é a sensação de insegurança que fomenta os crimes, né? Paralelamente a isso, né? Além da legislação bamba, a situação econômica do país
Muito nós temos desfavorável. percebido o aumento e a gente tem enfrentado isso junto com a prefeitura, com parceria da prefeitura, população de rua. Aumentou muito nos últimos tempos e essas pessoas furtam. Ela ela sai do seu local onde ela pernoita ali, onde ela fica, vai para a avenida pedir qualquer coisa no semáforo e ela volta. Na volta, ela vai furtando, observando, na volta ela entra nas residências. É isso que a gente tem observado. Somado a isso, a questão do uso de drogas, a dependência química, né? É um grande problema do tráfico, do enfrentamento ao tráfico, mas a gente também não desiste, porque você prende um traficante e vai aparecer 2, 3 para ocupar o lugar. Porque tem muitos dele. usuários querendo... Porque tem uma demanda. Exatamente. Né? E a Polícia Militar consegue prender o traficante. Mas e o Usuário usuário? Precisa de prisão? Eu acho que não. Precisa tirá-lo desse De um outro vício, tipo de programa, da né? dependência. Né? E aí nós temos estrutura para atender. Essas pessoas querem. É o que a gente mais depara hoje nessas rondas sociais que nós apoiamos a prefeitura, um trabalho importantíssimo, né? A pessoa está ali nesse frio, gente, nesse período agora, a pessoa não quer sair dali. E você vai ver, tem a dependência química, do álcool, tudo instalado. A pessoa não quer sair dali, não quer sair dessa situação. Coronel, a gente, né, desde o início do programa, a gente está analisando essa redução dos índices de criminalidade. Agora, é importante destacar, e gostaria de saber do senhor, tem crimes que praticamente deixaram de existir ou há muito tempo não são registrados aqui na nossa região. Vamos tomar Uberlândia como exemplo. Saidinha de banco, ataques coordenados, né, que são conhecidos aí como Novo Cangaço. Até recentemente houve um grande treinamento da Polícia Militar na madrugada, numa empresa de valores aqui na região central de Uberlândia, e sequestros. Né, a gente não tem mais notícia desse tipo de crime. Eles foram eliminados? Como é que é um trabalho de inteligência? É um trabalho de inteligência, são vários aspectos, né? O trabalho de inteligência que nós temos aqui em parceria com a Polícia Civil, eu mencionei isso, né? Com a Polícia Federal em relação a organizações criminosas, junto com o Ministério Público no GAECO, né? Em relação às organizações criminosas também. Trocamos muita informação com o sistema prisional, com a Polícia Penal, que é riquíssima, riquíssima de informações de inteligência, né? E essas informações são compartilhadas por todos os órgãos. Tudo isso nos favorece, né? Nesse aspecto de troca de informações, de saber quando esses grupos estão se articulando para alguma prática criminosa. Somado a isso, nós temos feito, Uberlândia padeceu muito com os ataques a agências bancárias, né? Que mudou muito a configuração desde que surgiu esse tipo de crime, né? Falávamos aqui antes também que nós tivemos períodos aqui em Uberlândia que uma dupla na motocicleta com um artefato explosivo debaixo do braço ou numa mochila, parava na agência bancária, colocava aquele artefato no terminal, explodia e entrava ali para ver se tinha alguma nota no chão. Não era organização criminosa, era qualquer aventureiros, vamos explodir um caixa eletrônico. E Uberlândia teve, de fato, um período bastante complicado, né? O número aqui era altíssimo, nós tínhamos mais de um ataque por dia. Era crítico. Né? E aí foi o que nós observamos, né? A polícia aqui precisou se articular, precisou pensar em estratégias para enfrentar essa realidade, né? Precisou, de fato, pensar em boas práticas para poder fazer frente a isso, né? E hoje nós somos referência no Estado em prevenção de ataques contra agências bancárias, inclusive Novo Cangaço. E aí, Novo Cangaço, eu estou falando das grandes quadrilhas vinculadas a crime organizado, que vem com carros blindados, armamento de uso das Forças Armadas e por aí vai, né? Nós temos feito treinamentos constantes da nossa tropa, né? De fato, de forma que o pessoal saiba exatamente o que fazer caso o crime aconteça, né? Temos buscado recursos para nos ajudar, recursos logísticos para nos ajudar nessa questão. Exemplo disso é agora o mais recente recurso que nós conseguimos aqui, numa parceria com a Brinks. Foi a doação de um veículo, um carro forte. Nós transformamos esse carro forte numa viatura blindada, que tem blindagem para tiro de fuzil, né? Então, ele passa a incorporar as nossas estratégias. O uso de drones também temos feito.
e temos divulgado isso. Temos divulgado isso. Precisa divulgar. Para que a criminalidade saiba exatamente o que ela vai enfrentar. Ela está enfrentando, exatamente. O que ela vai enfrentar aqui. Né? Temos aqui o helicóptero, né, que reforça também as nossas estratégias. Temos canais de comunicação, caso aconteça, nós temos canais de comunicação rápido, já fizemos treinamento, inclusive, com outras regiões, com Uberaba, com as frações. Goiás também nos apoia imediatamente nesses casos, fazendo o cerco. Né? Então, são essas estratégias, mais uma rede de proteção que nós temos com os bancos, troca de informações, é que tem nos favorecido em relação a essa inexistência desse tipo de crime já há bastante tempo. Que coisa boa. Assim. Coronel, um outro assunto que a gente fala praticamente toda semana, nos últimos meses, né, principalmente depois da pandemia, eu tenho sempre comentado, né, aconteceu alguma coisa na pandemia que, quando as aulas presenciais voltaram, a violência nas escolas aumentou. O que está acontecendo? Aí que entra a responsabilidade dos pais na prevenção, os pais que às vezes na correria para tentar tirar o atraso da pandemia deixam a educação dos filhos para os professores e educadores, porque o que a gente está vendo na região como um todo, né, e eu cito casos de Patrocínio, Patos de Minas, Prata, Ituiutaba, Uberaba, casos de tentativas de homicídio dentro da sala de aula de crianças com faca, de crianças com droga, de furto, de brigas. Adolescente levando canivete. Canivete, ameaçando professor, né, de brigas quando não acontecem dentro da própria instituição de ensino, fica ali na porta. E aí, com essa onda de filmar tudo e colocar na rede social, o que a gente vê, parece um ringue, né, a escola hoje em dia. E aí eu sei que a polícia tem a patrulha escolar que funciona muito bem, mas o que está acontecendo, né? Existe uma forma de prevenir esse tipo de crime? E qual que é o balanço que o senhor faz nesses últimos meses, aí, principalmente pós-pandemia? De fato, assim, essa pandemia foi muito ruim nesse sentido. Né? Os prejuízos para a educação, no geral, né? Para o ensino-aprendizagem, a gente tem lido alguma coisa e os prejuízos são, de fato, de grande monta. Né? A gente vai precisar de anos aí para recuperar esse tempo que as crianças ou os nossos adolescentes permaneceram fora do ambiente escolar, né? Logicamente, foi criado de uma forma mais rápida possível formas de não se ter prejuízo nisso, mas teve, né? Não é a mesma coisa a pessoa, a criança, o adolescente está ali na escola junto com o educador, com o pedagogo, né? No ambiente escolar preparado para isso, é diferente de estar ali e estar em casa assistindo um ensino remoto, né? E aí eu não vou entrar nessa seara, mas nós sabemos que tem prejuízos psicológicos também, né? Para esse período recluso dentro de casa, né? As crianças sofreram muito com esse período de restrição de circulação, tendo que ficar dentro de casa porque a pandemia exigia isso naquele momento, e isso foi identificado, é outra questão que a gente não entra no mérito também, mas foi a medida adotada e dessa forma aconteceu. Nós temos recebido, sim, reclamações que vêm das escolas em relação a isso. Temos acompanhado isso, sobretudo com as nossas patrulhas escolares e com os militares do PROERD, que dão aula nas escolas, né? E nós temos disponibilizado, por exemplo, palestras sobre bullying, né? Temos feito isso na nossa escola, até o Colégio Tiradentes, gente. Até o Colégio Tiradentes, que é gerido pela Polícia Militar, nós percebemos o retorno desses alunos agora diferentes. Mudou alguma diferentes, coisa. Avessos à questão mais resistentes à questão de disciplina, a essas questões. A gente não sabe psicologicamente o que mas nós tínhamos essas crianças fora do ambiente, fechadas dentro de casa, com pouca interação com outros jovens, presos na internet, que é isso que eles faziam na realidade, muito tempo de internet, a maioria das vezes não aprendendo o que realmente deveriam aprender, infelizmente. Exato. E eu acho que o reflexo agora é disso. Né? Nós tivemos um outro problema sério agora nesse retorno, são os crimes sexuais. Né? Porque a escola é sim um local onde é identificado sinais de violência sexual, de abuso sexual, estupro. Tivemos se não me engano, essa semana ou a semana passada. Os casos, foi até por isso que nós fizemos o evento. Né? Ele está no contexto do Maio Laranja, que é o mês de enfrentamento desse problema, de se trabalhar essa temática, mas porque a gente precisa falar desse problema.
A gente precisa dos professores conhecendo bem esse problema, sabendo exatamente como atua a rede, o que eles devem fazer, o que as pessoas precisam saber, aonde procurar, para onde encaminhar, né? A gente precisa disso tudo, porque é um crime, assim como a violência doméstica, a violência contra a mulher, ele causa um dano muito grande para a família e para a sociedade como um todo. Coronel, nosso tempo está quase se encerrando, mas tem que aproveitar a presença do senhor aqui no nosso Band de Entrevista. Acredito também que é um problema que ficou muito latente nesse pós-pandemia, né? Essa ressocialização, a questão da fiscalização dos bares, né? A perturbação do sossego, aquele episódio que tivemos na Praça Rui Barbosa, depois criou-se até a Operação Eirene, se não me engano o nome, né? Isso. E esse também é um problema que ele surgiu ou ressurgiu com essa volta das pessoas à vida normal pós-pandemia? Sem dúvida, Bagnete. As pessoas estão querendo recuperar o tempo perdido, né? Durante a pandemia e às vezes não sabem dosar, não sabem dosar isso ou não sabem aonde que está o limite, né? do mínimo da convivência social, né? Então nós tivemos sim, sobretudo esse ano, muito problema com esses locais, bares e a própria Praça da Bicota, Segismundo Pereira, o entorno ali da universidade, muitos locais que viraram verdadeiras locais sem lei, né? Uso de drogas, perturbação de sossego, infração de trânsito, abuso mesmo. E fez a Polícia Militar se movimentar, também não sozinha, né? Buscamos o Corpo de Bombeiros, que é um grande parceiro, né? Coronel Casarim, comandante do 2º COB, é um grande parceiro nosso. A Prefeitura, que também é uma parceira de primeira ordem, né? E fomos fazer barba, cabelo e bigode, né? Olhar desde a situação ali de código de postura, fiscalização municipal, aspectos de segurança com o Corpo de Bombeiros e questões afetas à segurança pública, criminalidade com a Polícia Militar, infrações de trânsito, uso de drogas, né? E assim, o ápice desses problemas foi de fato aquela situação na Praça da Bicota. Lamentável, né? Um negócio sem registros ali. E a percepção desses locais também, nós falamos dessa mudança do perfil dos alunos, a percepção desses locais é também, dos próprios comerciantes, é uma percepção de mudança no perfil dos clientes. Né? Pessoas mais dadas a infringir normas e leis. Né? Infelizmente, esse foi o contexto nos relatado por esses comerciantes. Então, nós fizemos várias operações, inclusive operações duras, né, onde com prisão de pessoas, com apreensão de veículos, porque a gente precisava dar uma resposta ali. Isso precisava dar uma resposta. A gente deixou de, pelo menos nos últimos dias, divulgar alguns assuntos. Mas, assim, nesses casos, o que a gente percebe é assim, a atuação da Polícia Militar, mesmo com outros órgãos, acaba sendo um paliativo, né? Se a gente não buscar outras ações, a coisa tende a voltar e a gente tem que começar tudo de novo. Aí nós procuramos o Ministério Público, que chamou todos os atores desse processo, que tinham alguma responsabilidade sobre essa questão, e nós estamos agora, inclusive, estudando, né, foram criadas comissões para estudar a legislação municipal, aquilo que precisa ser mudado, o horário de funcionamento, expedição de alvará, pode ser mudado alguma coisa para melhorar nesse contexto, né? Estamos também, junto com os comerciantes, porque eles têm interesse num local seguro, tranquilo, com pessoas, com clientes que vão realmente ajudar e consumir, não ir para o local para fazer bagunça. A economia do município, né? Então, essas pessoas também estão sensíveis à questão, estão entrando com a gente numa rede de proteção, cedendo imagem das câmeras dessas localidades que pegam o logradouro público, a rua, né? Para que a Polícia Militar possa também fazer a captação daquelas imagens lá no quartel. Que bom. Né? Mas, de fato, eu falo para vocês que é outro problema, que é um grande desafio e perturbação do sossego na cidade como um todo. Se eu falar para vocês o número aqui, vocês não vão acreditar, de acionamentos. E desse número de acionamentos, a Polícia Militar consegue atender só 30%.
Esse é um problema. Nós temos que muita gente priorizar. fala, eu chamei a polícia, mas eu Nós temos, eu infelizmente, as pessoas, eu não tenho gente para estar em todos os locais da cidade. Isso é uma realidade. Até porque se o senhor for colocar todo o policiamento para atender infração de perturbação de sossego, os outros crimes que a gente está falando que tiveram redução voltam a acontecer. Exato. E assim, nós temos que priorizar. Quando cai numa tela nossa de atendimento de ocorrência, várias ocorrências e os recursos, né, muitos recursos às vezes estão empenhados, eu tenho que priorizar. Eu tenho que atender um crime mais grave, uma briga que pode evoluir para homicídio, uma tentativa de homicídio, um roubo. Né? E aí a perturbação do sossego vai ficando. É importante essa transparência, né? Sim, que claro. justamente o pessoal de casa entende. Fala, eu liguei, mas a Polícia Militar não veio. Mas tem outros crimes mais graves, não desmerecendo a perturbação, mas a polícia está empenhada. Eu sei, até porque eu já fui, coronel. Né, a gente que está na sociedade, morando, nós convivemos na sociedade, eu já enfrentei esse tipo de problema. Os vizinhos barulhentos, né, coronel? Eu sei que perturbação de sossego é complicado, causa estresse, né, causa uma série de males, inclusive físicos, né, se aquilo é permanente. Mas assim, eu já procurei em todos os locais, sabe? A gente fica... Porque quando a gente tem um problema de segurança pública, a gente buscar uma boa prática que está sendo desenvolvida em outro local... Para tirar de exemplo, né? Pegar o exemplo e vamos fazer aqui. Nesse caso... Eu nunca achei nada que fosse efetivo, né? Assim, eu estou falando a questão, mas assim, a primeira questão seria as pessoas terem bom senso. Né? Terem bom senso, saber que tem, né, o direito dela vai até onde começa o do outro, né? E é um problema ao mesmo tempo que a gente não pode tirar o olho dele, porque nós tivemos casos de homicídio de vizinhos brigando com que vizinhos. Começou com perturbação de sossego. Vocês entenderam? Então, assim, a gente tem discutido essa questão, a prefeitura também faz uma fiscalização, mas nós temos que estar junto, porque senão... Não tem aquele poder, né? Exato. Nós precisamos garantir o poder de polícia deles. Né? Então, assim, é um problema que a gente tem discutido muito. Né? Temos atendido os casos, temos pedido, inclusive, rigor. Aquelas ocorrências que são feitas, que a pessoa se dispõe a fazer, porque tem isso também. Em muitos casos, a pessoa não quero problema com o vizinho. Eu quero que a polícia atue, mas não quero problema com o vizinho. E, na maioria dos casos, o que resolve é uma multa que é aplicada, é o processamento daquela pessoa ali, sabe? Então, a gente tem pedido também às autoridades que esses casos sejam processados de forma rápida, que a pessoa foi constatada a perturbação, que ela seja processada e receba a pena rápido, devida, para sentir realmente. Não adianta ela ser, depois de muito tempo, pagar uma cesta básica. Coronel, eu costumo falar aqui, repito, né, o nosso assunto longe de se esgotar, até porque a segurança pública faz parte do nosso dia a dia, a população está inserida na segurança pública e não poderia ser diferente, mas o nosso tempo se esgotou. Hoje uma entrevista especial, um pouco mais longa aqui na versão do YouTube também, do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a presença e a disponibilidade do senhor para esse papo aberto, franco, muito positivo. Obrigado mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui, viu, Bagnete, Kelson, é uma grande satisfação estar aqui. Estaremos sempre às ordens de vocês aí para poder comparecer aqui e prestar nossas informações. Kelson Venâncio também participando da entrevista, nosso jornalista apresentador do Brasil Urgente, especialista em segurança pública, hein, Kelson? Obrigado, Bagnete. Quero agradecer ao Coronel Fernando por essa entrevista muito proveitosa, muito esclarecedora acima de tudo. E quero te parabenizar, Coronel, porque muitas perguntas que, porventura, nós como jornalistas fazemos ao longo de tantos anos de profissão, às vezes no passado não eram respondidas, porque a gente sabe que tem aquele negócio da polícia às vezes não poder responder alguma coisa. O senhor não, o senhor falou, nós falamos dos problemas de estrutura, dos problemas quando a polícia prende e esbarra na lei antiga do país, que são coisas que a gente fala todos os dias no nosso telejornal. Então, quero te parabenizar e agradecer ao mesmo tempo pela entrevista. Transparência resume a nossa entrevista de hoje com o Coronel Fernando Reis, comandante da 9ª Região da Polícia Militar, hoje aqui, então, no Band Entrevista. Aguardamos vocês no próximo programa. Até lá.